Fala investidor, Felipe Vasconcelos na área. E hoje eu venho trazer um tema muito interessante para você que é iniciante no mundo dos investimentos. Vou te mostrar 4 opções, 4 tipos de investimentos para iniciantes. Você vai conseguir investir em fundos imobiliários, ações nacionais, ações americanas e ainda em criptoativos de uma maneira muito simplificada. Bora pro vídeo? Antes da gente iniciar e mostrar quais são esses investimentos, eu preciso alinhar a nossa filosofia de investimento, que é a carteira da liberdade. Então a gente está falando aqui de uma composição de portfólio onde você que é iniciante vai começar os seus investimentos sem muita preocupação, sem precisar entender muito do assunto, mas já vai entrar na Bolsa de Valores da forma correta. E eu vou compartilhar minha tela agora contigo e você vai entender o que eu estou falando. Primeiro, eu vou te mostrar então a nossa filosofia de investimentos. Vamos lá. Como você pode ver no vídeo, é importante você entender o básico, pelo menos. Aqui, a parte de baixo, eu estou mostrando ações próprias. O que significa ações próprias? Aqui é a geração de dinheiro. Porque na Bolsa de Valores a gente trata muito dos ativos como ações. Apesar de ter fundos e etc., vamos pensar em ações de empresas. Pensa que as suas ações, ou seja, você trabalhando, tem a sua própria empresa. Mesmo que você seja autônomo, mesmo que você seja um empregado, um funcionário, você também trabalha. Então você tem as suas próprias ações. Imagina você, uma pessoa que é a sua própria empresa, ou seja, você gera dinheiro, você gera combustível. Eu gosto de dizer que combustível é dinheiro. E você precisa de dinheiro para começar a investir. Mas lembre-se, você não precisa ser rico para começar a investir. Mas se você quiser ser rico, você vai precisar investir. E é sobre isso, é sobre você começar. E por onde começar? Então, basicamente, o conceito mostra o seguinte: você precisa trabalhar, ou seja, gerar combustível, gerar dinheiro. Para quê? Para você ter a sua reserva de capital. Cada um vai ter a sua reserva de capital. Alguns gurus vão dizer que tem que ser 6 meses do seu trabalho. Ou seja, se você ganha, digamos, 3 mil reais por mês, você tem que ter 18 mil. O equivalente a 6 meses. Caso um imprevisto aconteça, você perca seu emprego e por aí vai, você tem lá 18 mil reais que vai superar aí 6 meses, essa janela para você encontrar um novo trabalho, por exemplo. Outros dizem que precisa ser 12 meses. Aí vai de cada profissão, etc. Você vai conseguir encontrar. Então isso eu te recomendo procurar mais sobre esse assunto de reserva de emergência, fundo de emergência, reserva de capital. Então a gente vai pular essa etapa e a gente já vai para os investimentos. E eu vou falar de 4. Como você pode ver também aqui na nossa filosofia, a gente tem 3 categorias. Eu chamo isso aqui de classes de investimentos: fundos imobiliários, ativos globais e ações brasileiras. Fundos imobiliários, a melhor maneira de você começar a investir em imóveis. Muito simples, muito fácil, muito barato. E eu vou te dar já esse ativo que... Vamos esperar um pouquinho, vamos lá. Vamos falar agora de ativos globais. Ativos globais, o que significa isso? Que a gente vai estar investindo em ações americanas. A gente vai estar investindo em criptoativos. Então, com isso, a gente vai diversificando e a gente vai protegendo, de certa maneira, esse nosso investimento inicial. Vamos pensar como investidores iniciantes. E as ações brasileiras? Nós temos uma forma também de investir em ações brasileiras de maneira muito mais simplificada. Antes de eu mostrar, então, quais são esses ativos, eu peço a sua gentileza de curtir e compartilhar esse vídeo. Isso é muito importante aqui para o canal. Isso vai fazer com que chegue para mais e mais pessoas essa informação. Então, se você tem um amigo que está começando a investir ou começando a entender sobre Bolsa de Valores, pega agora esse link aqui, compartilha com ele, dá um pause no vídeo e manda no seu WhatsApp. Compartilha com a tua família, alguém que queira pelo menos introduzir a Bolsa de Valores, porque você vai ver, tem muito valor neste material. Bora? Vamos voltar para o vídeo? Seguinte, então, como eu prometi, o primeiro, eu vou te trazer aqui o BOVA11. Felipe, o que é BOVA11? Estou perdidinho. Basta vir no Google e colocar BOVA11 para você ter uma ideia do preço da cotação atual. Mas eu vou primeiro, antes de eu mostrar que ele custa R$ 104,00 na cotação de hoje, a gente está falando que hoje são 8 de junho de 2022, ele está custando R$ 104,64.
Agora, Felipe, o que significa esse tal do BOVA11? Então, vamos lá. Vamos explicar agora o que significa esse tal do BOVA11. Voltando, então, para a nossa filosofia de investimentos, quando eu falo aqui em cima em ações brasileiras, eu estou falando para você que está começando no BOVA11. O que é BOVA11? BOVA11 é um ETF, ou ETF em inglês, ou Exchange Traded Fund. Esquece isso, você não precisa entender. O que você precisa saber é que é um ETF. Tá, mas ainda está difícil, Felipe. O que é um ETF? O ETF é como se fosse uma cesta de ações. Esse BOVA11, que é um ETF, ele tem a missão de replicar o índice Ibovespa brasileiro, aquele que você conhece, aquele que você escuta. Ah, a Bolsa Brasileira caiu, a Bolsa Brasileira subiu. A gente está falando do Ibovespa, que é composto de umas 90 e poucas empresas, das maiores empresas do Brasil listadas na Bolsa. O BOVA11 é um fundo que replica, ele é todo fracionado, todas essas empresas. Então é como se tivesse Vale, Petrobras, Itaú, Alpargatas e por aí vai. As grandes empresas estão dentro deste BOVA11, que é como se fosse uma cesta de todas essas ações. Então, se você está começando e não quer escolher ação por ação para ter uma performance boa, o que você faz? Você investe em BOVA11. Simples assim. Você compra uma cota de BOVA11 que está quanto? Agora, R$ 104,63. É muito fácil. Com isso, você está comprando uma fraçãozinha de várias empresas brasileiras. Portanto, você já está cumprindo a sua missão de ter uma alocação aqui, ó, em ações brasileiras. E agora, vamos partir então para os ativos globais? Vamos lá. O que a gente vai colocar em ativos globais? A gente tem o IVVB11. Felipe, o que é esse tal de IVVB11? O IVVB11 é outro ETF, é outra cesta de ações, só que agora, sabe de quê? Das 500 maiores empresas americanas. É, isso aí. Deixa eu te mostrar quanto que ele está custando agora? R$ 220,64. Quando você compra IVVB11, você está investindo nas maiores empresas americanas. No índice S&P 500. Aqui não tem o Ibovespa? Lá tem o S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas. Então, desta forma, investindo em IVVB11, você já cumpre também esse requisito, digamos assim, da nossa filosofia de investimento. Por que isso? Para você estar diversificado também, para você diversificar seu risco. Então, em ativos globais, pensa, você vai escolher ali 12, 14 ativos. Eu já sou um investidor profissional, então eu escolho os meus ativos e eu tento performar melhor do que esses índices. Mas você que é iniciante, e o Warren Buffett defende isso, assim como vários grandes investidores. Eles defendem os fundos passivos. Você pode ser um investidor passivo. O que significa ser um investidor passivo? Muita atenção aqui. Deixa eu explicar, eu acho que merece sua atenção. O investidor ativo é o meu caso, que eu escolho as ações da minha carteira. Eu escolho quais ações dos ativos globais, por exemplo. Quais ações da classe de ações brasileiras. Quais fundos imobiliários eu vou escolher um a um. Mas existem milhões de investidores super consagrados que também defendem o investimento passivo. O investimento passivo é justamente o que eu estou te mostrando, estou te apresentando. É você comprar, por exemplo, ETFs. E aí, para a gente começar, para você que está iniciando, esses 4. Vamos lá, eu já mostrei BOVA11, pronto, você já está investindo nas 90 e poucas maiores empresas brasileiras. IVVB11, você já está investindo nas 500 maiores empresas americanas. E agora eu vou te mostrar fundos imobiliários e depois, a cereja do bolo, eu vou te mostrar criptoativos. E como você pode ver, eu sou, além do investidor profissional, eu vivo num ambiente que tem volatilidade. Eu tenho uma gestão de risco, tem 2 portas aqui para o meu escritório onde estou gravando esse vídeo. E agora a minha princesa Bela chegou nesse vídeo e está fazendo parte disso. Tá? Então, por mais que a gente tente controlar o risco, às vezes a gente não consegue. Né, filho? E aí nessa brincadeira, eu acabei cortando, claro, porque eu tive que resolver um negocinho aqui, mas risco, aí já vem uma frase que eu gosto muito de um grande investidor que sempre me falha a memória, ele fala, risco é tudo aquilo, é a sobra de tudo aquilo que você já sabe.
Essa hora sua mente fica doida, né? Como assim? Repete, Felipe. Risco é a sobra de tudo aquilo que você já sabe. Então, o que é o risco, afinal? Qual é a moral da história? O que tem esse significado, essa frase tão profunda? Que você acha que você controlou todo o risco. Por isso que a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que ter uma filosofia de investimento, seguir ela à risca, controlar os riscos à medida do que a gente pode, mas, de repente, acontece algo e aí sim é aquele risco. Ou seja, o verdadeiro risco é o que a gente não consegue prever. Por exemplo, um corona crash, ou seja, uma crise do coronavírus, não tem como prever. Por isso você tem que ter conhecimento. Como já dizia Warren Buffett, o maior risco vem de você não saber o que está fazendo. Então esteja diversificado desde o início. Aprenda a investir desde o início. Você pode ser um iniciante, claro, para você começar, você é um iniciante, você não pode ser um amador. Então, estabeleça uma filosofia de investimento, siga a risca, você estará protegido e o crescimento ele vai acontecer no médio e longo prazo. Agora a gente vai para o... Eu falei então, BOVA11, ações brasileiras, e VVB11, ações americanas. Vamos falar de fundos imobiliários? Deixa eu compartilhar minha tela agora com você. Agora a gente vai para fundos imobiliários. O que eu trouxe aqui de fundos imobiliários? Primeiro, quando você investe num fundo imobiliário, você pode investir em tijolos, ou seja, propriamente imóveis físicos, um fundo que tem vários ativos, que tem galpões logísticos, por exemplo, que tenha shopping center, que tenha prédios comerciais em São Paulo, no Rio, na Bahia, não importa onde. Existem várias opções de fundos imobiliários. O mercado é incrível, tem muitas opções. Tem esse site aqui, deixa eu mostrar para você, o Status Invest. Eu não ganho nada para mostrar isso, eu não tenho vínculo com eles, eu uso porque é bom, eu recomendo porque é bom, então se vocês quiserem, façam um cadastro, é gratuito, tem a versão paga, mas a versão gratuita já é muito boa. Olha só, nós temos aqui 417 fundos imobiliários, de 15 segmentos. Então, aí você está se perguntando, poxa, mas quais fundos imobiliários eu vou escolher? Se tem tem o de logística e tem o de papéis. O de papéis é que investe lá em CRI, que são certificados recebíveis imobiliários, vai atrelando um pouco mais para renda fixa, mas cuidado, fundo imobiliário é renda variável. A cotação vai variar, você pode ou não ter valorização do seu fundo imobiliário, e você tem uma coisa que é muito interessante, que você busca, o iniciante, que é um rendimento mensal. Todo fundo imobiliário paga um rendimento mensal. Todo não, 95% pagam. Mas para efeitos didáticos, a maioria absoluta paga, todo mês distribui. Eles são obrigados a distribuir aí 90%, 95% do seu rendimento. Então, o que eu proponho para você nesse terceiro investimento? Eu proponho que você invista em fundos imobiliários, a gente chama de FOF, que seria fundos de fundos, ou Fund of Funds, aí da maneira que você quiser falar. O importante é você aprender e entender o conceito. O que seria um fundo de fundo? Basicamente, o fundo de fundo, ele é um ativo que investe em vários fundos imobiliários. Então, ele vai diversificar para você. É o mesmo conceito de um ETF. Ele vai ter, dentro desse fundo que você vai comprar, dessa cota que você vai comprar, ele vai investir em shoppings, ele vai investir em fundos de papéis, ele vai investir em galpões logísticos, ele vai investir em lajes corporativas, ou seja, prédios comerciais em São Paulo, no Rio, na Bahia, no agronegócio, porque hoje tem muitos fundos imobiliários ligados ao agronegócio. Eu tenho fundos na minha carteira, alguns fundos já diversificando ali por setores. Mas você é iniciante, você está começando. Então, eu sugiro, eu não recomendo, eu não posso recomendar que você compre esse ou aquele. Eu estou aqui no papel didático, em caráter extremamente didático, educacional, para te mostrar essas opções que existem no mercado. Então, essa daqui é, por exemplo, uma grande opção. Como se chama esse fundo? Chama MGFF11. O que ele faz? Basicamente, eu vou trazer os números mais importantes. Ele está pagando, por exemplo, um dividend yield de 11,46%. O que isso significa? Nos últimos 12 meses, ele pagou 11,46%. Você pode fazer uma conta rápida aqui. Você pega uma calculadora, tá? E faz a conta.
para você ter uma ideia. Quanto fica 11,46 dividido por 12? Dá 0,95% ao mês. Então, o que significa isso aqui? Quando você vê 11,46, você divide por 12, você acha o percentual mensal. O quanto vai render para você esse investimento. Tá? Isso é muito interessante. Esse é um dado, esse é um indicador. Agora, cuidado. Nos últimos 12 meses foi isso. Não significa que vai ser assim para os próximos 12 meses. Mas esse, por exemplo, o MGFF11 é um exemplo de Fund of Funds, ou seja, é um fundo imobiliário que investe em fundos. Tá bom? Uma informação que eu acho legal, quando você traz aqui embaixo, no Status Invest, nesse site, você vai ver onde ele investe. Então aqui, ó, portfólio, estão conseguindo ver aqui, ó, deixa eu marcar, portfólio do MGFF11. Então você consegue ver tudo que ele investe. Ele investe no BRCR11, KNCR11, JSRE11, MOL11. Tudo isso aqui é um tipo de fundo imobiliário que você poderia investir individualmente. Mas quando você investe em MGFF11, você já está investindo nele. Isso é impressionante para quem está começando. Isso facilita muito a sua vida. Então, aqui fica o quarto investimento. O terceiro, desculpa, aqui fica o terceiro investimento para iniciante. E desta forma, a gente vai seguindo a nossa filosofia. Concordam que a gente vai seguindo a nossa filosofia de investimento? Olha aqui, eu já falei, eu trouxe de uma maneira fácil e prática para você. Ações brasileiras, você consegue investir então em BOVA11, ativos globais, IVVB11, fundos imobiliários, o MGFF11. E agora? Eu falei 4. Eu falo 4 o tempo inteiro nesse vídeo. Qual é o quarto? O quarto é para você ser um pouquinho mais avançado. E mesmo assim, de forma muito facilitada. Esse quarto, ele entra aqui em ativos globais e trata-se de criptoativos, criptomoedas. E qual é? O Hash 11. Ô, Felipe, como assim Hash 11? Vamos mostrar na prática? Se você buscar aqui no Google, você digitar Hash 11, você vai ver, ele está custando R$ 24,85. Na sua própria corretora, você também consegue comprar de maneira muito simples. Quando você compra o Hash 11, e aí você pode digitar, pega essa dica aqui, Hash 11 composição. Você vê a composição daquele ETF. Então, o hash, você já aprendeu nesse vídeo que é um ETF. ETF é uma cesta de ações ou cesta de ativos. No caso do Hash 11, é uma cesta de ativos, de criptoativos. E que criptoativos são esses? Bitcoin representa 63% desse fundo do Hash 11, Ethereum 31%. Então, os dois somados ali, Bitcoin e Ethereum, a gente já está falando de 95%. E o restante ali fica com algumas outras criptomoedas. Umas são boas, outras são mais ou menos, que já não é tão relevante. Agora, a facilidade de se investir em criptoativos através do Hash 11 é muito grande para você que está começando. Então, você pode dar um tapinha, fazer um algo a mais na sua carteira para você que está iniciando. Como que você faz na prática? Como que você se preocupa? Vocês viram aqui no lado que tem 30%, 20%, 20%. Essa distribuição você vai fazer conforme o seu perfil. Se você for mais arrojado, se você for mais conservador, importante entender o seguinte, aqui para baixo, fundos imobiliários é mais conservador. Vai subindo, vai ficando mais arrojado. Só que quando você bota criptoativos dentro de ativos globais, você vai ficando mais arrojado ainda. Então é importante você balancear. Você está começando, eu sugiro que você faça o seguinte, coloca 33% em ações brasileiras, 33% ativos globais e 33% em fundos imobiliários. Como assim, Felipe? Como que eu faço isso? Digamos que você vai começar investindo com R$300. Pô, Felipe, R$300 não dá para eu comprar um de cada. Claro que não dá. Você vai comprar um IVVB11 que custa 200 e pouco. Compra esse mês um IVVB11 e compra um fundo imobiliário. O fundo imobiliário que eu te mostrei. Dá para comprar. Aí no próximo aporte, no próximo mês, você compra BOVA11. E você vai equilibrando para tentar manter sempre esse balanceamento próximo de 33%. E vai fazendo isso todos os meses. É assim. E aí você vai construindo patrimônio.
é isso. Espero que tenha feito sentido, espero que você tenha compreendido e que você possa enriquecer através dos investimentos. Afinal de contas, eu gosto muito de falar sobre liberdade. Eu vivo já a liberdade, eu quero que você também viva. Liberdade é uma questão de escolha. E se você está assistindo esse vídeo, você escolheu este caminho. Eu digo que não tem outro caminho para alcançar a liberdade a não ser através dos investimentos. Então, se tiver qualquer dúvida, se tiver qualquer feedback, sugestões, coloca aqui nos comentários que isso... E não esqueça, hein? Os comentários são importantes para mim, mas não esqueça de deixar o teu like e compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Isso ajuda demais ao canal crescer e a gente entregar esse conteúdo aqui para mais e mais pessoas, além de me incentivar, de me motivar a produzir, a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, tá bom? Bons investimentos, até o próximo vídeo. Tchau!